O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: e tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares dos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grande quantia. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmão, irmã, a palavra de hoje nos coloca diante de 2 mulheres. São 2 viúvas, uma no Antigo Testamento, outra no Novo. No Antigo Testamento, uma viúva que é visitada pelo profeta Elias. A viúva, na antiguidade, era um símbolo de vulnerabilidade, ou seja, uma pessoa completamente desassistida. Não havia aposentadoria, ela era praticamente marginalizada por conta da sua condição. E esta viúva do Antigo Testamento recebe o profeta Elias, que está fugindo de uma perseguição da rainha Jezabel. É tempo de seca, tempo de miséria. Ele pede água e pede ainda um pedaço de pão. Mas o que essa mulher tinha era apenas um punhado de farinha com óleo. Uma mulher que estava prestes a morrer, foi aquela que se tornou um instrumento de vida para um homem de Deus. O profeta diz assim: prepara este alimento, e não faltará na sua vasilha a farinha e o óleo. Essa mulher confia na providência de Deus, e ela também sente a empatia, porque naquele momento ela está diante de um homem que está com fome como ela, bem como o seu único filho. Essa viúva, junto com o seu filho, pretendia fazer essa última refeição e depois esperar a morte. Mas agora ela se permite partilhar aquela refeição. E a graça de Deus acontece porque ela foi generosa. E quando nós somos generosos, Deus é infinitamente mais generoso do que nós. A promessa se cumpriu. Todos os dias aquela mulher encontrava a mesma porção de óleo e de farinha. E isso aconteceu por vários dias, porque Deus é fiel, Deus é justo. E quando há um coração que partilha, que se abre, Deus, neste coração aberto, também realiza grandes obras. É assim com quem confia em Deus. Quando a gente confia, Deus, ele abre caminho, ele coloca pessoas, ele apresenta oportunidades, possibilidades, ele nos dá meios. É assim que a providência de Deus age. A segunda viúva é citada no Evangelho de hoje.
quando Jesus está no templo, observando as doações que as pessoas fazem no cofre. O templo precisava da doação das pessoas para que pudesse se manter. Mas acontece que muitas pessoas de posse, que tinham muitos recursos, se aproveitavam desta doação para ostentar e fazer com que todos percebessem que elas estavam sendo generosas. Então colocavam grandes quantias ali no cofre, mas faltava o amor. As pessoas, na verdade, estavam em busca de aparecer e até mesmo de comprar a Deus com os seus bens. Mas uma viúva não passa despercebida dos olhos de Jesus. Ela deposita aquelas 2 moedinhas que ela tem, embora monetariamente fosse tão pouco, era tudo aquilo que ela tinha, porque ela foi generosa. Então esta mulher hoje recebe o elogio de Jesus, porque ela oferece o melhor para Deus. E Deus não vê a quantidade, vê sim a intensidade do amor daquela mulher. E aquela doação foi maior do que todas as outras doações, porque ela não deu o que sobrava, o que restava, ela deu o que ela tinha, o que ela podia. É a partilha. E o oposto da partilha é justamente o acúmulo. Muitas pessoas, talvez por medo, acabem acumulando na busca de ter uma segurança. Mas quem apenas acumula e não partilha, acaba crescendo na insegurança, acaba aumentando o seu medo. Porque talvez comece a ver as pessoas com uma certa desconfiança, começa a temer perder aquilo que conquistou, então vive às vezes sempre naquela tensão, quando não até numa paranoia, do medo de perder. E a partilha é um movimento diferente, é um movimento de confiança em Deus. Ninguém precisa partilhar o que não tem, mas aquilo que nós temos e podemos, pode ser colocado à disposição. E eu sempre uso esse exemplo, e não me canso de dizer isso. A mesma mão que se abre para doar, está aberta também para receber. Essa é uma lei universal. Né? Como é que alguém vai receber assim, ó? Não tem como, não é verdade? Não é mesmo? Então, se alguém se abre na confiança, partilhando os seus recursos, os seus talentos, o seu tempo, com certeza Deus com a sua graça faz isso crescer, render, porque nós vencemos o medo por meio da fé e da abertura que a partilha nos traz. E a partilha atrai a providência de Deus, porque Deus ele se usa das pessoas. A providência de Deus acontece também através da solidariedade das pessoas, né? É uma corrente do bem. Quando a gente faz algo de bom, a gente também está se abrindo ainda mais para o bem. O que nós podemos oferecer para Deus? Além do nosso dízimo, que é necessário e justo, porque é uma parte do seu rendimento que você devolve para Deus através da comunidade para a manutenção, né, da obra da evangelização. Você devolve aquilo que você recebeu de Deus em saúde, em oportunidade de trabalho, né? E naquilo que te mantém. Isso é uma forma de confiar e de agradecer. Mas além disso, nós temos outras maneiras também de oferecer para Deus coisas preciosas. E já disse aqui, os talentos, o tempo. Mas hoje em dia existe algo que é até mais visado do que o tempo. E em outros momentos da história, nós dizíamos assim, que o tempo é o maior bem que as pessoas possuem. Hoje, tem muita gente que disputa a sua atenção. É assim, nas mídias, todos querem a sua atenção. É assim, talvez na lógica do mercado,
querem chamar a tua atenção. É assim em tantas formas talvez de persuadir as pessoas. Querem a atenção do outro, porque quando você tem a atenção de alguém, naturalmente isso também abre caminho para o tempo que a pessoa oferece, para o coração dela e tantos outros interesses que as pessoas podem ter. Quando nós oferecemos a nossa atenção para Deus, ou seja, quando nós nos colocamos inteiros na presença dEle, nós estamos dando a nossa vida. Gente, quando você se concentra naquilo que você está fazendo, você faz com mais amor e dedicação. Quando você vive o momento presente, você está permitindo que a graça de Deus flua. É muito fácil hoje em dia a gente se distrair, não é verdade? E a gente se distrai assim, por pouca coisa. É por isso que a atenção hoje é tão preciosa, porque talvez nos falte muito. E nós devemos primeiramente oferecer esta atenção a Deus, ou seja, o nosso ser, para que a gente também coloque à disposição outras coisas, como o tempo, o nosso serviço, a nossa mente, o nosso coração, para aquilo que Ele quer realizar ainda mais em nós. Apenas um coração atento a Deus consegue perceber os sinais que Ele dá, as oportunidades que Ele nos oferece e também a sensibilidade para se colocar no lugar do irmão. Quando alguém é generoso, Deus é sempre mais generoso. Então vamos acreditar nessa fonte abundante e inesgotável da graça de Deus. Porque em alguns momentos é necessário sim poupar, é necessário sim a gente ser prudente, mas se a gente apenas segura, a gente não faz nada nessa vida. Tem gente que às vezes fica ensaiando para fazer as coisas e vai procrastinando, nunca faz. E acha que isso dá segurança, não preciso avaliar, preciso pensar melhor, e não sai do lugar, não é? Tem certas coisas que precisam da iniciativa. E no plano espiritual, para que a graça de Deus possa acontecer, é preciso que haja a fé, e haja realmente esse passo a ser dado. Aquela primeira viúva do Antigo Testamento teve fé, e a graça de Deus aconteceu. Esta viúva do Evangelho faz a sua oferta com fé, e Deus se agrada daquilo que esta mulher realiza, porque não é somente um ato externo, é algo de coração, e aquilo que é feito de coração sempre valerá a pena. Santa Teresa de Calcutá certa vez foi perguntada por um repórter bastante cético: Madre Teresa, a senhora é uma mulher que se dedica tanto a esses moribundos aqui de Calcutá, a senhora praticamente que consome a sua vida junto com as outras religiosas, e a senhora faz tudo isso. E se Deus não existisse? E se o céu não existir? Ela respondeu: mesmo se Deus não existisse, e nem mesmo o céu, eu teria feito a coisa certa. Aquela mulher fez por amor. Aquela mulher é lembrada até hoje por nós. Foi uma mulher que teve momentos difíceis, sim, e momentos de escuridão, até de aridez espiritual, mas o amor dela ainda vive no seu exemplo e na obra de Deus que ela começou. Que nós possamos também generosamente nos deixar visitar pelo amor de Deus, que sempre nos mostra o caminho. Que nós tenhamos a capacidade de amorosamente oferecer, porque Deus tem muito mais a retribuir para um coração que nele confia, porque Ele é generoso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,